Olá, pessoal. Olá, família. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre a aprendizagem na educação infantil nesse período, né, de pandemia. Eu sou Liliane de Souza, diretora pedagógica do Colégio Souza, e vou compartilhar com vocês hoje todas as informações através de uma conversa super legal. E para isso, tenho aqui hoje a coordenadora pedagógica do colégio, Cláudia Lima. Tudo bem, Cláudia? Como é que você está por Olá, aí? Aline, tudo bem, graças a Deus. Apesar da distância, né, das saudades, principalmente dos nossos alunos, do nosso contato diário, daquela sinergia, né, do bom dia, boa tarde, que a gente, né, acaba tendo muito envolvimento em toda, né, essa etapa que acontece diariamente na escola, né. E, assim, toda a nossa equipe, né, está sempre, né, em muito envolvimento para que todas as atividades, né, chegam de uma forma, né, com bastante êxito para todos, que faça com que essas crianças sejam conectadas, né, de uma maneira online, mas porém que seja um aprendizado acontecendo de verdade. Então, é verdade, de uma forma significativa, todas as informações chegando até eles, né? Então, assim, é muito bom tê-la nesse bate-papo, obrigada mesmo. E vamos conversar um pouco mais. Bom, antes de começar a conversa, eu já peço a vocês, pais, que observem, se vocês tiverem dúvidas, enquanto estiver ocorrendo essa transmissão e precisar tirar as dúvidas com a gente, nós temos um mediador que vai poder responder a vocês. Então, tendo dúvidas, manda mensagem para a gente, tá? Do WhatsApp do colégio, do telefone que eu vou passar para vocês, 99855 5055. Esse, então, é o número que vai ser o nosso número para tirar dúvidas nesse momento do nosso bate-papo. Fiquem à vontade e podem ir perguntando, que nós vamos sempre respondendo assim que for possível, tá? Então, vamos lá, pessoal. O tema de hoje será: como está sendo a aprendizagem para a educação infantil no período da pandemia? É um tema bem extenso, mas vai ser super interessante os detalhamentos dele. E assim, eu acho, Cláudia, que a primeira pergunta, né, a primeira reflexão nossa, você sabe muito bem disso por causa das nossas reuniões, né, os nossos encontros, mesmo que online, aconteceram inúmeras vezes para poder traçar estratégias interessantes para cada segmento. E especificamente para a educação infantil, nós traçamos muitas estratégias e pensamos, antes de tudo, por que usarmos estratégias EAD, né, que são do ensino à distância, com crianças da educação infantil nesse momento. O que isso traria de tão significativo para todas essas crianças, né? Conversa um pouco com a gente sobre isso. O que você acha sobre tudo isso? Eu acho que essas estratégias, né, Liliane, são para que não perca essa sequência valiosa, né, do aprendizado, tenha também a construção dos valores, né, que ocorre diariamente também, é, estimulação também das resoluções de problemas, no qual a gente faz a criança, né, a se permitir fazer essa resolução, e também a vivência de cada um, né, a importância deles estarem ali interagindo com colegas, vivenciando os momentos diferenciados que acontecem diariamente, e também que eles trazem também de casa, né, para os seus colegas, né. Na verdade, é uma troca também diariamente entre eles. É verdade, Cláudia. E uma coisa também importante que eu acho que permeou as nossas conversas foi a necessidade também de ter um registro avaliativo e uma carga horária, que, querendo ou não, é exigida pelas autoridades. O Conselho Nacional de Educação publicou uma resolução aonde trata justamente desse assunto, aonde conduz as escolas a entenderem o quanto é necessário essa interação e, ao mesmo tempo, registro das aulas. Então, tudo que está acontecendo, aulas e atividades online,
na educação infantil, elas não se perdem, muito pelo contrário, elas são registradas nesse momento. E tudo isso, todo esse registro, é de grande importância que nós tenhamos a participação da família, porque o colégio, logicamente, oferece inúmeros recursos, como até vocês, pais, sabem, né? As plataformas que vocês utilizam e etc. A parceria de vocês nesse momento é assim fundamental. Eu acho que é a principal mola mestra para que tudo dê certo. E a escola continua e cumpre, na verdade, as 800 horas que antes eram distribuídas em 200 dias letivos, né? Nós fazíamos os nossos calendários escolares e sempre nos preocupávamos com 200 dias letivos, no mínimo, e hoje nós temos essa situação aqui nos foi imposta, na qual nós temos que cumprir as 800 horas, e é uma necessidade que nós estamos tendo, Cláudia, de estar sempre pensando, nos reorganizando o tempo todo para que, provavelmente, dentro de uma quantidade menor de dias, nós possamos cumprir as 800 horas. Então, isso já é fato, já vai ser feito. Então, toda a estratégia pedagógica nossa é sempre pensada nisso, né? E assim, e essa questão de nós registrarmos tudo isso é fundamental, né? Com certeza é fundamental, até porque os professores, né, diariamente, né, vai acompanhando o aluno, fazendo o registro diário desse aluno, do desempenho deles, da forma no qual eles participam da aula, por isso que a frequência deles diariamente é sempre muito importante. Sabemos também que o envolvimento da família, né, tem contribuído muito também, né, diariamente. Sabemos que cada criança tem a sua particularidade, cada um tem o seu tempo de desenvolvimento, mas tudo isso o professor está ali observando, fazendo os registros, as atividades também que vêm ocorrendo, né, que vai para casa, no qual os professores vão direcionando. É de muita importância que o aluno faça, realize essa atividade, que os pais tenham, né, todo o comprometimento de estar separando essas atividades numa pastinha, ou seja, no envelope, para que quando retornarmos, né, seja colocado no portfólio de cada aluno, né, o professor vai estar sempre, né, avaliando, né, de uma forma de registro que o aluno possa estar participando diariamente das aulas. E também é importante, quando o professor solicitar as atividades, registros através do e-mail, né, da turma, que o pai envie, né, para a gente através desses e-mails. Eu vou reforçar, né, vou reforçar os e-mails aqui de cada turma, para que vocês possam estar sempre direcionando essas atividades. E assim será anexado também no portfólio de cada um. Então, Cláudia, vai estar aparecendo aqui, né, para os pais agora enviarem esses e-mails. Uma coisa que eu queria até reforçar é que essas 800 horas nós já estamos cumprindo, né, fazendo valer, na verdade, já está valendo. E o colégio fez, e você sabe que você participou disso com toda a equipe, né? Fez um calendário pensando justamente nisso, né? Nas obrigatoriedades determinadas pelo Conselho Nacional de Educação, para que nós também possamos caminhar junto àquilo que é solicitado, né, determinado para a instituição. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, porque estamos seguindo aquilo que é determinado. E uma coisa, Cláudia, que eu achei interessante que você falou muito bem, com relação a esse registro, né, das atividades, o quanto é importante as famílias participarem, porque nós, inclusive, chamamos até essa situação de portfólio, né? O colégio faz um portfólio. Na verdade, explica um pouco para a gente. Na verdade, o portfólio é um conjunto de atividades do aluno que são entregues às famílias sempre no final de cada bimestre, não é? Naquela reunião nossa lá no colégio, não é isso? Isso, o que acontece? O professor vai, né, guardando, né, individualmente cada atividade que o aluno desenvolve, né, juntamente também com o material do sistema Anglo, é entregue nas reuniões no final do bimestre. Assim, o pai pode, né, por mais que ele acompanhe diariamente, mas ali já está o quê? Um conjunto de toda a parte da aprendizagem daquele bimestre. Então, ele pode estar tirando a dúvida com o professor no momento da reunião de pais, pode estar
né, vivenciando tudo que ele também acompanhou durante o trimestre. E a gente, assim, com certeza, só vai vendo o crescimento, né, do aprendizado desse aluno no final de cada bimestre. É muito interessante isso, porque me leva agora a conversar um pouco contigo com relação ao comprometimento das famílias. Esse tema é assim, super importante, né? Quando você falou aí do portfólio, na verdade, o pai pode respirar um pouco, ter um pouco esse olhar pedagógico do professor junto com ele, né? Nesses registros. E isso é hoje fundamental, que o pai faça uma organização de sua rotina. Muitos pais já fazem esse planejamento, né? Já é natural. Isso é bom, gente, uma sugestão. Isso faz acontecer, traz para sucesso até para o nosso próprio trabalho, né, Cláudia? A gente sempre tem a nossa rotina organizada, faz um planejamento, um replanejamento, e isso traz sempre resultados significativos para a gente. Então, assim, quanto à criança, como que nós vamos pensar na rotina da criança, né? Aqui na educação infantil, eles precisam da família fazendo acompanhamento. Então, querendo ou não, a rotina do pai tem que estar atrelada à rotina do seu filho, né? Para que ele agora, nesse momento dessa pandemia, das aulas digitais, ele possa, ao mesmo tempo que trabalha, ao mesmo tempo que faz as coisas do lar, ele possa também se encaixar e encaixar o estudo do filho na própria rotina. É bem interessante. E vou falar para vocês que eu falo até com experiência própria, por causa do meu filho. Eu sinto que ele tem uma rotina já adequada, que foi sendo criada aos poucos, então ele é um bebê, então ele tem o horário dele de mamar, ele tem o horário de dormir, ele dorme 2 vezes por dia. Aquilo, querendo ou não, se ele não faz naquele tempo que ele já está acostumado, ele não vai render bem, ele não vai ficar bem. Então, eu encaixo e pensando em relação à educação, Cláudia, eu fico imaginando o seguinte: o aluno, quando estava com as aulas presenciais, ele já tinha aquela rotina de acordar em determinado horário, tomar o café, fazer as tarefas de casa, né, caso tivessem algumas, ou na parte da manhã, ou na parte da noite, tinha um horário para almoçar e ele tinha que ir para o colégio. Então ele já sabia, porque na própria rotina da família, ou ele ia de van, ou o pai levava, ou um avô levava, ou a avó. Então isso faz parte da rotina da criança, porque são os primeiros passos, na verdade, a escola estimula e, ao mesmo tempo, a família também estimula, né? Isso é fundamental. Hoje, um pouco dessa rotina foi alterada, né? Se a gente for parar para pensar hoje, ele tem a família dentro de casa, de repente, se tinha alguma pessoa que fazia o serviço do lar, etc., hoje essa responsabilidade, na verdade, vem para os pais, né? Então, os pais hoje trabalham em home office, precisam cuidar da casa, fazer almoço, jantar, fazer compras. Outra coisa, cuidar também da questão financeira, que, querendo ou não, você tem que administrar tudo isso e administrar a rotina de seu filho, encaixando a sua rotina na dele. É importante, eu acho, pais, que vocês tenham esse olhar, porque essa divisão de tarefas e tudo isso vai auxiliar assim e muito no estudo das crianças. Eu acho que um planejamento, né? Sim, e uma coisa, Cláudia, que até eu sugiro, né, para alguns, imagino que muitos já façam, tá? Mas nós temos já um hábito, fazemos isso no nosso trabalho, tá? E tem mães que também aplicam com crianças. A gente faz uma organização da nossa semana. Tem pessoas que gostam de digitar isso em computador, outros utilizam aquela agenda que já temos no Google e outros também aplicativos, né? E a partir do momento que a gente, por exemplo, acorda, já tem todas as definições do dia ali já agendadas para tudo isso. Tem algumas mães que não tem um filho só, tem vários, então que para a criança, para estabelecer regras, vamos dizer assim,
cria uma rotina, vai no quarto da criança, cola aquela folha em papel A4 com a organização, né? Então tem o horário de brincar, tem várias coisas. Eu acho interessante porque a criança hoje, mesmo estando em casa, ela não pode ficar só focada nas atividades escolares. É muito importante para ela também ter um tempo de concentração em outras coisas que sejam interessantes. Por exemplo, o pai contar uma história antes de dormir, ter um tempo que a gente pode até chamar de atividades mais criativas. Então, pegar coisas simples em casa, pode ser um jornal que tenha, ou uma revista, ou uma folha, ou algo mais velho que possa pegar, rasgar. Falo porque na nossa infância a gente fazia muito isso e era muito interessante. Imagino que na sua também você fizesse. O pai, né, sempre tem aquele materialzinho simples, é o lápis de cor, a cola, só que não vai fazer uma atividade porque foi dirigida pelo professor, né, foi já pedida pelo professor. Na verdade, não. É o momento dos pais com a criança. E a criança gosta muito disso. É o momento de fazer um desenho, de contar uma história, de pegar aquele jogo, sabe? Aquele jogo mais antigo, que às vezes o pai gosta mais do que... Brincadeiras antigas também pode estar, né? Retornando. É verdade. Tem uns jogos que os pais, que na nossa época, né, era tão comum nós utilizarmos, mas assim, que as crianças precisam reviver esses momentos. E hoje é tudo muito digital, né, Cláudia? Assim, até para a gente também, mas é interessante fazer com que eles fiquem um pouco distantes também de computador, de jogos eletrônicos, e também tenham esse momento dessas brincadeiras, né? Isso é muito interessante. Ali no concreto, né? Porque é o que eles precisam também nessa faixa etária, né? Você disse tudo, porque... A parte digital, o aprendizado, claro que sim, mas, porém, a gente sabe que nessa faixa etária, a parte da prática, do concreto para a criança é, assim, de grande valia. É aquela situação, né? São as atividades criativas, porque, gente, para um tempo com seu filho, conversa com ele e veja o mundo que ele vive, porque ele mergulha num mundo de imaginação muito maior do que o nosso. Sabe, uma criança, eu acho que ela contribui para a gente muito mais do que qualquer livro, se você for parar para pensar. Então, para você parar, conversar com ele e descobrir o que tem por detrás desse mundo, as coisas que ele pensa que às vezes, se a gente não estimular, ele vai acabar não contando. Então, eu acho que quanto mais a família e a escola estimular, ele vai ser um aluno mais criativo, um homem mesmo, né, ou mulher, muito mais criativo, um ser humano mais criativo. E essa sugestão, Cláudia, que você deu das atividades concretas, são fundamentais, porque hoje nós sabemos que por não estarmos tão próximos, né, estarmos online, os professores não podem estar em conjunto com eles tocando vou dar um exemplo, na massinha, na tinta, isso ou naquilo. Mas o pai pode fazer isso em algum momento com ele, sim. Então, todo momento de criação que vai estimular a criatividade, vai estimular o movimento, como você bem disse, a amarelinha, entre outras brincadeiras, isso é fundamental. E eu acho que isso contribui diretamente para a aprendizagem da criança nessa fase da educação infantil. Vale a pena esse investimento e tenho certeza que quem vai estar ganhando muito mais somos nós pais do que as crianças, né? Depois de todo esse comentário maravilhoso que você fez, né, das suas experiências agora como mãe, acho que, assim, dificuldades na organização, você ajudou bastante os pais, hein? Não, sabe o que acontece? Na verdade, a nossa vida passa a ser organizada de acordo com as necessidades do nosso filho. Então, você passa a acordar no horário que é apropriado para ele, porque ele tem um tempo diferente do seu. Então, você vai tomar... Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Usando a minha experiência. Você vai tomar um banho após dar o banho a ele, após separar as roupas dele. E assim sucessivamente. Você vai almoçar depois que ele almoça, porque hoje quem é mais importante não é você, é ele. Então, a partir do momento que você organiza o seu dia, eu sei que nós temos o nosso trabalho. Imagine a gente trabalhando. E aí, nessa situação
de organização, né, da semana ou do dia, enfim, o que é importante também, além do pai, da mãe com a criança, né, ou do pai, é essa parceria com a família como um todo, porque a partir do momento que eu estou trabalhando, eu preciso de alguém para ficar com meu filho nesse momento da pandemia, para me deixar tranquila e concentrada, para ter certeza que está tudo bem, tudo correndo bem e a gente vai ter sucesso, sabe? Então, isso eu entendo que hoje as famílias assim estão de parabéns, porque para dar certo tem que ter um trabalho em conjunto, na verdade, né? Um cedendo, um auxiliando o outro o tempo todo. É bem interessante. E, Cláudia, agora vamos. Eu sei que isso é meio que apaixonante, né? Falar de família e de filhos, a gente vai conversando aqui horas e horas. Vai surgindo. Mas assim, é verdade. Mas assim, e como é que a gente está fazendo com relação à aprendizagem online, né? Como que hoje nós estamos fazendo? O que você pode contar um pouco mais, né, detalhadamente para os pais? Primeiramente, eu vou perguntar a vocês, pais, se vocês estão acessando, né, o nosso aplicativo, Extra Classe, e a plataforma Plural, porque, assim, é um meio de comunicação ativo nosso, né, diariamente. Queria também deixar aqui que aqueles que não estiverem, né, conseguindo acesso, para estar nos comunicando, que assim a gente vai estar orientando, né, o que fazer, qual a melhor forma de estar ajudando vocês nesse momento, tá? E também nós estamos o quê? Fazendo a interação o tempo todo, né, nas aulas online, buscando sempre da melhor forma, com estratégias criativas para que haja envolvimento desses alunos. Se o aluno não conseguiu, por acaso, né, assistir às aulas online, ele pode assistir às aulas gravadas, ele também vai estar interagindo e também fazendo com que ele desenvolva toda também a parte de registro dele com material que foi para casa, que né, nossas apostilas do tema e também o PEC educacional que os alunos receberam em casa, tá? Essas atividades também são de maneiras assim como contação de história, roda de leitura, momentos em que o professor vai estar sempre o quê? Estimulando, né, a experiência e a opinião desses alunos. Até mesmo, né, quando o aluno, às vezes, quer mostrar uma novidade que ele tem em casa, né, na segunda-feira, quando ela, né, faz toda aquela trajetória na rotina, perguntando como foi o final de semana que ele fez. Por mais que ele esteja em casa, ele está sempre compartilhando também as suas experiências de casa com seus amigos. E tudo isso vai acrescentando, né, no seu desenvolvimento e na sua autonomia de estar contando também para o professor, para os seus coleguinhas. Então, assim, nós estamos fazendo com que as crianças participem de uma forma, né, que eles possam estar trazendo também o conhecimento de casa que ele está tendo com os pais nesse momento, né, e através do compartilhamento nas aulas. E, Cláudia, interessante isso que você falou, porque até me remete até à nossa própria experiência, né? Você contou aí que as crianças, ao chegarem, por exemplo, numa segunda-feira, eles trocam as experiências, né? Eles passam as informações que tiveram no final de semana com as famílias. E olha só o quanto que isso aí é interessante, porque eles, por menores que sejam, eles estão trocando experiências da vida deles com os colegas. Aqueles colegas que não passaram ainda por determinada situação vão estar aprendendo ali. Olha como é que o aprendizado indiretamente já está acontecendo e eles vão amadurecendo cada vez mais. Então, um exemplo um pode contar que fez alguma comida diferente com a mãe, que aprendeu ou algo. Então, assim, qualquer informação compartilhada já auxilia muito. E aí vai até no nosso exemplo, né? Quando a gente começa a bater um papo, a primeira coisa, e aí, como é que foi o final de semana? Olha, fiquei estudando, fiz isso, fiz aquilo. Ah, não, aprendi a fazer uma receita tal. Então, essa interação faz com que a gente amadureça, ganhe experiência. Às vezes, nós vamos em lugares
que nunca pisamos ainda, que a gente costuma falar. Mas por quê? Porque a gente troca experiência e bate-papo, sabe? É um bate-papo assim, interativo, que as professoras realmente estimulam, porque acrescenta muito no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, né? E acaba também indicando, né? Às vezes um aluno falou que viu, por exemplo, um filme tal com o pai, né? Que seja da faixa etária dele, e só vai sendo uma troca mesmo de experiências, né? Nesse momento também. Por mais que eles são, né, pequenos, né? Tem essa idade, mas essa troca também é importante para que ele já vá construindo, né? O seu dia a dia, o seu aprendizado. E, Cláudia, essa ideia aí que eu falei sobre a questão da organização, né, do dia a dia, eu sei que também é bom a gente estar citando aqui, mas também não é fácil, porque, pelo meu exemplo, por exemplo, eu estou com uma criança de 10 meses, então você sente a dificuldade até de você se adaptar a tudo isso e mudar a sua rotina, né? Mas, assim, e o que a gente pode ajudar, né, algumas pessoas que podem ter, por algum motivo específico, dificuldade em se organizar? Então, assim, o que você acha? Como que as pessoas podem fazer? Você tem alguma dica, alguma ideia sobre isso? O que você pensa sobre esse assunto? Eu acho que, assim, você, né, atrás já falou vários itens importantes, onde nós tratamos do planejamento, né, um quadro de horário, né, onde a criança pode estar, né, ajudando a construir, até junto com os pais também, atenção no momento das tarefas das crianças também, planejar até o seu dia a dia, como café da manhã, almoço, momento de desenvolver a tarefa, horário da aula online, depois, se tiver que desenvolver alguma atividade, fazer o registro da atividade de casa também, né? É interessante até que o pai, no momento da alimentação, trabalhe também com o aluno buscando sempre o quê? Essa é a fruta, é um alimento saudável, não é? Então, assim, na conexão diária, o aluno também vai fazendo essa construção que eles também já veem lá na escola com o professor, né? Principalmente quando eles vão para a cozinha experimental. Todo esse processo é feito, eles podem também estar fazendo no momento da alimentação diária deles. Que tenham também em mente, que os pais tenham em mente que esse momento de acompanhamento é de extrema importância, né? Para que assim, o aluno possa estar ali num ambiente calmo, sem barulho, com o foco, né, voltado também para, né, o que está sendo feito com eles através das aulas. Nós sabemos que o tempo deles, né, é um tempo mais reduzido, porém traçado com todos os objetivos que eles precisam do aprendizado também. Cláudia, uma coisa que eu achei interessante, de tudo isso que você falou, 3 pontos eu achei super importante. O primeiro, quando o pai organiza o tempo, né, principalmente esse das tarefas, né, das demandas todas do dia a dia com o filho, ele se sente super importante, né? E ele provavelmente vai entender, não, eu combinei, você na verdade cria combinados, né? Como acontece na sala de aula, né? Entre professor e aluno, né? São criados combinados e você pode ter certeza que o aluno vai fazer com maior tranquilidade. Outra coisa que você falou muito interessante é com relação à alimentação, e realmente é um momento que, querendo ou não, é de estudo indireto. A partir do momento que ele pode, enfim, mexendo nos alimentos, falar de cores, de quantidade, de textura. Eu acho que tudo isso é muito rico, né? Querendo ou não, a cozinha vira, tipo assim, um grande laboratório de aprendizagem. Já pensou nisso? É muito... né? A todo momento, é verdade. Então, assim, e o terceiro ponto que você tocou, que eu achei assim, muito interessante, é que realmente vem de novo, né, nessa situação, que a família é fundamental. Então, em toda essa situação de organização, os pais cedendo, vamos dizer assim, um pouco dos seus itens, né, do dia a dia, de coisas que às vezes seriam benéficas só para eles, e pensando um pouco também na criança, eu acho que colabora
extremamente para o sucesso dele, né, do estudo, né? E Quando assim, há, Liliane, pode falar. essa organização, né, de rotina, né, até Sim. nós, eu acho que assim, tira um pouco a ansiedade também, principalmente dos alunos, né? Ele sabe que ele tem, né, aquele combinado ali, então assim, ele não fica, né, ocioso, né, no momento que vai sentar para desenvolver a atividade, ou até uma brincadeira com os pais, quando o pai né, chama, busca, vamos fazer um jogo, então a criança está ali desenvolvendo de uma forma, né, prazerosa, não se torna uma cobrança para ele. Justamente. E uma coisa que você citou muito bem também é com relação ao espaço de aprendizagem da criança, né? É o que acontece com a gente também. Para que a gente tenha maior concentração, a gente precisa de silêncio, a gente precisa de uma organização em volta da gente. Então, assim, são casos e casos, é lógico que temos uma série de especificidade nesse momento, mas imagine, o aluno está diante de um computador, né, algo super novo para ele numa idade que precisa do contato. Então, quanto mais a gente estimular determinadas, auxiliar, vamos dizer assim, com itens externos, vai facilitar muito mais a aprendizagem dele, né? Então, seria assim, estou dando um exemplo, por exemplo, tinha que pensar, no momento de estudo, ele já seria interessante que ele já tivesse descansado antes, que não tivesse com sono, né, já esteja bem alimentado. Eu acho que é um conjunto de fatores que os pais entendem porque assim, acompanham a educação do filho, né? Então, a criança, hoje, estando bem alimentada, estando já tendo dormido, né, já estando tranquila, você pode ter certeza que ela vai ter menor ansiedade, porque eu imagino, até pelos próprios depoimentos que temos de alguns alunos, qual é a vontade do aluno da educação infantil? Tocar na tia, né? Então, é tocar na tela. É basicamente assim, né? Eu quero essa tia perto de mim, eu quero abraçar. Então, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Esses pontos, esses fatores externos ajudam muito na aprendizagem dele, né? Nesse momento, né? E assim, o que a escola, Cláudia, o Souza, pode fazer diferente, né, diante de tudo isso, né? Seria também importante você comentar um pouco para a gente quanto a essa situação, né? O que você acha quanto a isso? Olha, Liliane, tudo, né, nós sabemos que a escola pode estar fazendo sim, e até porque tudo é novo, né? Esse período que a gente está vivendo é novo para toda a nossa equipe, novo para os pais, novo para o aluno, mas, assim, o nosso foco principal, o nosso objetivo é a interação dos alunos, né? Por mais que sejam online, a gente vai estar sempre, né, vencendo isso. Também um estímulo, né, dele estar participando a todo momento, né, com a gente, mostrando que a gente está aqui, sim, nós estamos trabalhando para que todas as informações cheguem até eles também, né, e que eles também possam estar, Liliane, contando as suas experiências para a gente também, né, através de sugestões, ou falando com a gente das dificuldades também, que é importante, isso só vai acrescentar para a gente, né? E que estamos aqui a todo momento para estar ajudando, né? Como a gente sempre fala, colégio é a parceria com os pais a todo momento. Eu queria deixar também um telefone aqui de contato, 2762-1611, né? Quem precisar falar comigo, ou com a tia Lê também, né? Que os pais têm mais contato também com a orientação diariamente. E o WhatsApp da escola também é 998-555-055. Que a gente está aqui pronto a todo momento está ajudando, né, durante todo o período, né, letivo com as informações. E se preferir também pode estar mandando um e-mail, né, para o faleconosco@colegiosouza.com.br. Ótimo, Cláudia. Inclusive, assim, é importante frisar, como você bem falou aí, a nossa escola não parou, nós estamos o tempo inteiro conectados a tudo.
apesar da equipe estar distante fisicamente, mas estamos muito mais próximos, utilizando também ferramentas das mais variadas possíveis, aprendendo a cada dia, né? É uma construção, pais, que está acontecendo tanto para vocês quanto também para a gente. E o que nós queremos, na verdade, é acertar sempre. Então, esses contatos que a Cláudia passou, tanto do Fale Conosco, @colegiosouza.com.br, o 2762-1611 para falar com a Cláudia ou com a Alexandra, e o 9985-55-055, são fundamentais para vocês externarem, colocarem a opinião de vocês, porque assim nós vamos estar crescendo sempre. Eu acho que esse é o caminho. E assim, Cláudia, o bate-papo está muito bom, merece até um café, na verdade, né? Mas assim, a gente está chegando ao final dele e nós vamos ter que marcar muitos outros depois. E assim, eu queria que você deixasse, né, uma mensagem, um recado, principalmente para os seus alunos, para as famílias também, mas eu acho que para os alunos, o que você tem a falar para esses pequenininhos aí, para esses baixinhos? Olha, primeiramente eu quero agradecer aos pais, né, pela essa parceria, principalmente na participação dos estudos dos seus filhos, né, e que, assim, a gente tem que acreditar sempre que vai dar certo, porque já deu certo, tá? E também, né, a cada momento que a gente vai fazendo essa troca, a gente vai crescendo e contribuindo para o aprendizado dele. E para os baixinhos, né, os queridos da tia Cláudia, quando eu entro, né, nas salas, todo mundo quer falar junto, todo mundo quer mostrar algo junto, que trouxe da casa, né? Na hora do lanche também sempre é uma festa, deixar muitos beijos, né? Não podemos nos abraçar agora, mas a tia Cláudia deixa um abraço de coração e que, assim, tudo passe muito rápido e que em breve estaremos juntos. Ah, que bom. E é verdade, esse acesso, né, da coordenação do colégio às salas está sendo muito bom, porque está aproximando cada vez mais as crianças, né? É bem, bem interessante. Então, assim, eu queria deixar para vocês, assim, primeira coisa, está aparecendo aqui no canto da tela, tá? De vocês, um QR Code. É só apontar a câmera do seu celular e responda a nossa pesquisa. Então, pega o seu celular, aponta aqui para o QR Code que está aparecendo no cantinho da tela, e aí vocês vão responder a nossa pesquisa, deixar a opinião. Gente, isso aí é super importante, tá? Sobre a nossa live de hoje. E faça a sua sugestão para o próximo assunto, porque temos, assim, inúmeras ideias, mas queremos a sua opinião. Falando, né, da sugestão do seu tema, né, o que você acharia, que gostaria que a nossa equipe abordasse, conversasse um pouco mais. Enfim, continue acessando diariamente o nosso aplicativo Extra Classe, é o canal de comunicação do colégio, é o principal canal de comunicação. As informações do colégio sempre vão chegar por lá, vão estar todas por lá. E é importante que nós estejamos sempre juntos. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês, o tempo que vocês cederam para a gente assistindo esse bate-papo, e tenho certeza que nós vamos tomar algum café juntos ainda, conversando por outros assuntos. E então, entra no QR Code aí, ó, e deixa a sua dica, o assunto que seria de seu interesse, para poder auxiliar, né, e chegar até a sua família, tá? Nós vamos estar fazendo uma nova live conversando sobre tudo isso. Então, se cuidem bastante, mantenham nesse momento, sei que é complicado, mas vamos manter a prevenção, porque agora esse é o caminho ideal, né, Cláudia, para todas as famílias, né? Prevenir é melhor. Isso aí, eu acho que a máscara é a melhor coisa. Eu sei que muitas das vezes parece que é algo repetitivo, que nós ficamos um pouco cansados, né? Porque nós queremos retomar a toda a rotina, tudo que nós sempre fazíamos, né? Mas vamos pensar um pouco, tanto na gente, nas nossas famílias, como também nos nossos pequenos, né? Como também no próximo.
Então, a partir do momento que tudo isso passar, que nós estivermos juntos novamente, que vai ser rápido, se Deus quiser, nós vamos entender, nossa, valeu a pena, nós ficamos muito mais experientes, porque, querendo ou não, esse momento está trazendo um amadurecimento muito grande para vocês, pais, para a nossa equipe, e pode ter certeza também que para os alunos. Então, está valendo. Tem esse lado positivo também, né? Vamos enxergar também essa situação atual com uma questão positiva. Cláudia, muito obrigada. Até a próxima. Logo vamos estar juntas e a gente conversa muito mais. Paz, obrigado e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Um grande beijo aí.